Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 empresas que não estão preparadas para atravessar essa crise que está começando. E eu vou te mostrar como eu fiz essa análise e como eu cheguei a essa conclusão. Esse vídeo foi a pedido dos seguidores porque há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo mostrando as 5 empresas que estão preparadas para atravessar a crise. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você ainda não viu, vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo também. Então se esse é um assunto do seu interesse, já deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é ajudar você, investidor. Bom, então vamos ver quais são as 5 empresas que não estão preparadas para atravessar por essa crise. Mas antes eu vou te pedir uma coisa, deixa aí nos comentários qual é a empresa que você acha que não está preparada e vamos ver se fecha com a análise que eu vou fazer aqui. Também queria te convidar para conhecer lá o módulo 1 do meu curso que está disponível, é um convite que eu estou fazendo para você. Pode ir lá acessar a plataforma, consumir o módulo 1 lá, eu gravei uma aula especial também para esse momento que a gente está vivendo. Só clicar no link aqui embaixo você já vai poder acessar lá sem custo nenhum, sem compromisso, aceitando o meu convite. Bom, então vamos ver quais são as empresas que não estão preparadas para passar por essa crise. Vamos para a tela. Para facilitar o nosso estudo aqui, eu estou usando a plataforma Oceans 14, tá? O ideal é que vocês usem ela como um filtro aí para você encontrar as informações iniciais da empresa que você vai estudar e depois você pesquisa fontes oficiais, vai lá no site de RI da empresa, baixa os releases lá, que daí você tem a informação mais precisa possível, beleza? Você consegue entender melhor os números. Então eu vou mostrar aqui nesse site como eu faço a análise, como eu cheguei à conclusão que essas empresas não estão tão preparadas para atravessar a crise. Em quinto lugar, a empresa que não está preparada para atravessar essa crise é a PetroRio. Vamos ver o porquê. Então eu digito aqui PetroRio. Primeira coisa que é importante, o lucro líquido. Pelo menos isso a PetroRio tem, lucro líquido crescente, 50 milhões, 206 milhões, 637 milhões. Agora é provável que esse lucro diminua, porque o preço do petróleo diminuiu e também a circulação de automóveis na rua diminuíram bastante devido aí à quarentena e isolamento social. Mas o grande problema está aqui, ó. Quando a gente olha a dívida dessa empresa, ela tem uma dívida bruta de 2,2 praticamente bilhões, e ela tem 685 milhões no caixa, ou seja, se ela tentar pagar a dívida, ela ainda fica devendo 1,5 bilhões. Até aí tudo bem, mas aí quando a gente dá uma olhadinha aqui embaixo no balanço patrimonial, aqui é que se encontra um problema, porque veja bem, o ativo circulante dessa empresa é de 1,45 bilhão, ou seja, tudo aquilo que vai entrar ou que ela já tem disponível no prazo de 12 meses. E o passivo circulante é todas as obrigações que a empresa tem, aquilo que ela tem que pagar, esse valor é de 1,69. Ou seja, a gente percebe aqui que o valor que ela tem a pagar nos próximos 12 meses é maior do que o valor que ela tem a receber. E isso forma uma liquidez corrente de 0,86, ou seja, o que ela tem para entrar é 86% do que ela tem para pagar. Isso porque a maior parte da dívida dessa empresa é de curto prazo. Olha só, empréstimo de curto prazo 1,4 bilhão e empréstimo de longo prazo 771 milhões. Porém, ela tem outros passivos circulantes aqui, ó, que é 134 milhões e também 129 milhões a pagar para fornecedores. A liquidez imediata, ou seja, o caixa que ela tem já disponível, para pagar todos esses passivos aí no prazo de 12 meses é só 41% do valor do passivo, que aí forma então a liquidez imediata. Isso porque apesar de ela ter uma disponibilidade de 1,45 bilhão aqui, ela tem em recebíveis 374 milhões e tem em estoque 124 milhões. Disponível mesmo é só 685 milhões. O resultado disso é que provavelmente a empresa vai ter que renegociar essas dívidas, fazer um refinanciamento, empurrar a dívida com a barriga aí, e essa dívida pode aumentar e ficar mais cara, E ainda em contrapartida a gente tem a baixa no preço do petróleo aí e a diminuição na demanda porque são menos veículos circulando. Então você, se tem essa empresa em carteira, tem que ficar bem atento em como vai ficar a situação dela aí para os próximos resultados devido à crise que está começando e ela não está bem preparada para essa crise. Em quarto lugar, nós temos a empresa Via Varejo, talvez seja a quarta aí que terá mais dificuldade para enfrentar essa crise.
E isso a gente pode ver aqui nos resultados, né? Primeiro, o lucro líquido, ela já fechou aí com um resultado negativo em 2019. Quando a gente olha a dívida dela, então veja bem, disponibilidades, ela tem 1,3 bi em caixa, mas ela tem uma dívida de 5,9 bilhões. Ou seja, se ela tentar pagar essa dívida, ela ainda vai ficar devendo 4,5 bi. Vamos ver o prazo dessa dívida aí. Então, o ativo circulante dela é 12,4 bi, é aquilo que ela já tem ou vai entrar nos próximos 12 meses, só que o passivo circulante é 15,7. Ou seja, a gente vê aqui na liquidez corrente que o que ela tem para entrar é somente 79% do que ela tem para pagar. Não vai fechar as contas aí no prazo de um ano. A chance que teria disso dar certo é se ela tivesse lucro, mas nem isso ela não apresentou no último resultado. Ainda mais agora com essa crise, eu acho que é bem difícil que ela consiga fechar aí no positivo. Logo, essa situação aqui pode piorar ainda mais. O motivo disso é que o empréstimo de curto prazo é de 4,9 bilhões e ela tem hoje em caixa, como a gente viu, 1,3 bilhões, ou seja, ela não tem dinheiro em caixa para pagar esse empréstimo de curto prazo. Ela tem recebíveis aí que são 5,1 bi. Tem que contar que não vai existir inadimplência, né? E querendo ou não, a inadimplência vai aumentar, porque a crise chegando sempre a inadimplência aumenta, então parte desse recebível aqui acaba não entrando também. Se a gente for dar uma olhada na liquidez imediata, ou seja, o caixa que ela tem para conseguir se manter aí por 12 meses, é somente 9%. O que ela tem em caixa é 9% do que ela deve para os próximos 12 meses. Então a situação da empresa é bem crítica mesmo. Se a empresa não conseguir ter lucro, esses números aqui tendem a piorar e já não estão bons, ela vai ter que fazer rolagem de dívida para conseguir manter as portas abertas. Em terceiro lugar, a gente tem a empresa Azul. Vamos ver como anda a situação dela. Primeiro então, lucro líquido, né? A empresa ela vem dando lucro líquido, só que no último ano, aqui 2019, apresentou um prejuízo. Parte do prejuízo é porque ela fez muito investimento, né? Acabou adquirindo uma frota de aeronaves aí recentemente. E aí que mora o grande problema das empresas de companhia aérea, né? Porque elas estavam prevendo um crescimento na economia, acabaram investindo no crescimento da frota e essa expansão aí não virá, né? Inclusive as companhias estão com seus números de voos bem reduzidos, porque ninguém está viajando, né? Todo mundo está mantendo o isolamento social e isso está sendo péssimo para as companhias, bem na hora ainda que elas fizeram um investimento para aumentar as frotas de aeronaves, acreditando que viria esse crescimento. Bom, e aí com isso a gente tem que as disponibilidades da Azul é 1,7 bilhão e ela tem uma dívida de 3,5 bi. Ou seja, se ela tentar pagar, ainda fica devendo 1,8 bi. Quando a gente olha o descasamento de balanço patrimonial, a gente vê que o ativo circulante, tudo aquilo que ela já tem ou vai entrar em 12 meses, é de 4,1 bi e o seu passivo circulante é de 6,8 bi. Ou seja, o que tem para entrar é somente 60% do que vai sair. Muito disso que a gente vê aqui em outros passivos circulantes, que é o maior custo, ó, 5 bilhões, muito disso é relacionado com o arrendamento das aeronaves, né? O empréstimo de curto prazo dela é 481 milhões, ela até tem caixa para isso. O problema são esses outros passivos circulantes aqui. Se você quiser entender melhor esse número, o ideal é que baixe o release da empresa. Mas o que a gente vê aqui já de primeira mão é que ela só tem 60% para receber em relação ao que ela tem para pagar. O caixa dela é 25% das obrigações que ela tem em 12 meses. A situação da dívida dela acabou aumentando, né? Só que aí veio esse tombo aí na economia, essa crise que não esperava, e enfim, a companhia pode ter dificuldades aí no curto prazo. Se você tem ações dela, é bom ficar bem de olho. Inclusive, o majoritário já andou vendendo umas partes, né? Ele deve estar enxergando isso aqui também e pulando fora a tempo. Mas não existem provas disso, é só uma opinião minha aqui. Deixem nos comentários se você concorda com isso ou não. Em segundo lugar, a gente tem a empresa Eco Rodovias. A gente vê que é uma empresa que dá lucro, mas no último ano ela fechou no negativo pelos dados aqui do Oceans 14. Vamos ver a dívida dela. Disponibilidade, ela tem em caixa 2 bilhões, mas ela tem uma dívida de 8,6 bilhões. Se ela tentar pagar essa dívida, ela vai ficar devendo ainda 6,6 bilhões. Qual é o prazo para ela pagar isso? Então a gente vê aqui no ativo circulante que ela tem 2,3 bi, que é o que vai entrar, né, 2,3 bilhões,
Só que vai sair pelo passivo circulante 4 bilhões aí no próximo ano. Ou seja, o que vai entrar é 58% do que vai sair. Vai sair muito mais do que vai entrar. Então a empresa não vai ter condições de se manter aí no prazo de 12 meses e o que ela precisaria de muito lucro, né, para conseguir reverter essa situação. Esse lucro provavelmente não virá também porque os veículos estão circulando muito pouco. Ela depende da circulação de veículos, né, a sua receita, então vai acabar tendo a sua receita afetada também e pode piorar ainda mais a situação. O que vai ter que fazer? Rolagem de dívida, tá? Vai ter que se refinanciar, inclusive eles já informaram isso no resultado do quarto trimestre de 2019, que eles já estão em andamento já o processo de refinanciamento dessa dívida aí. O que a gente tem que ficar atento agora, galera, nessa situação de crise, geralmente depois da crise vem o quê? Vem inflação, vem alta de juros e com isso as dívidas ficam muito caras. Então a gente tem que ficar bem atento como vai ficar a situação da dívida dessas empresas para ver se elas não vão ficar muito caras. Porque uma dívida muito cara gera isso aqui, ó, resultado financeiro negativo, que é o que a empresa recebe de juros menos o que ela paga de juros. Então veja que a diferença entre o que ela recebe e paga já deu 700 milhões de reais. Ela pagou 700 milhões de reais a mais do que ela recebeu em 2019. Quando uma dívida fica mais cara, esse valor aqui sobe ainda mais. E esse valor, ele sai do resultado operacional. Veja que aqui ó, a empresa ela teve resultado operacional positivo, 795 milhões. Só que aí, grande parte desse resultado já foi eliminado pelo resultado financeiro, que ela pagou 700 milhões de juros. Então, acabou o lucro, né? Tira mais uma coisa, tira outra, deu 185 milhões de prejuízo. Então, uma empresa que ela tem muita dívida, muitas vezes os juros que ela paga mata o lucro que seria possível se não tivesse essa dívida. Em primeiro lugar, como a empresa que terá grande dificuldade aí para passar por essa crise, está a Gol. É o mesmo caso da Azul, fez investimento, aumentou dívida, acreditando na expansão, a expansão não veio, vai ter uma redução significativa na receita e vai ter que fazer rolagem de dívida aí para conseguir se manter. A gente vê aqui então que o lucro líquido da empresa até existia, né? Não é aquela coisa redonda, a companhia aérea é sempre assim, então deu 1 bilhão de lucro, deu 380 milhões, depois deu prejuízo em 2018 e em 2019 conseguiu fechar no lucro. A dívida dela, disponibilidade então, ela tem em caixa 2,6 bi, mas ela tem uma dívida de 8,4 bi, ou seja, 5,8 bilhões de dívida líquida aí. Se ela tentar pagar, ainda fica devendo 5,8 bilhões. O balanço patrimonial mostra que o ativo circulante dela é de 4,9 bi, é o que vai entrar, só que o que vai sair, que é o passivo, é de 10,3, ou seja, o que vai entrar é menos da metade do que vai sair. Não vai conseguir cumprir com as obrigações de curto prazo. Mesma coisa, a gente vê que o empréstimo de curto prazo dela é 2,5 bi, que é mais ou menos o que ela tem em caixa, né? Só que o grande problema aqui, ó, outros passivos circulantes, 6,5 bi, que também está muito ligado com arrendamento de aeronaves e outras despesas, outros empréstimos que não entraram aqui como empréstimo de curto prazo. Você pode consultar melhor isso aí lá no release da empresa. A liquidez imediata dela é 25%, ou seja, o caixa que ela tem hoje é 25% do valor que ela vai ter que gastar aí, que está tudo no ativo, no passivo circulante, né? Para os próximos 12 meses. Resumindo, galera, não quer dizer que se você tem essas empresas, você precisa vender elas, mas o fato é que a gente viu aqui nos números que a situação para elas não está muito confortável para que elas consigam passar pela crise. Então, se você tem essas empresas em carteira, é bom que você acompanhe de perto e veja como vai ficar a situação da empresa daqui para frente. Deixem nos comentários se você tem alguma dessas empresas que eu falei aqui hoje em carteira e se você concorda com a minha visão. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!